Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Prólogo 1. A respeito dos hobbits. Este livro trata em grande parte de hobbits e, em suas páginas, o leitor pode descobrir muito sobre seu caráter e um pouco de sua história. Informações adicionais também serão encontradas na seção do Livro Vermelho do Marco Ocidental, que já foi publicada, com o título de O Hobbit. Aquela história derivou dos primeiros capítulos do Livro Vermelho, compostos pelo próprio Bilbo, o primeiro hobbit a se tornar famoso no mundo em geral, e por ele chamados de Lá e de Volta Outra Vez, visto que contavam sua viagem para o leste e seu retorno. Uma aventura que mais tarde envolveu todos os hobbits nos grandes eventos daquela era que aqui se relatam. Muitos, porém, podem querer saber mais sobre esse notável povo desde o começo, enquanto que alguns podem não possuir o livro mais antigo. Para esses leitores, estão coletadas aqui, do saber dos hobbits, algumas notas sobre os pontos mais importantes, e a primeira aventura é brevemente relembrada. Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numeroso antigamente do que hoje em dia, pois amam a paz e a tranquilidade e de boa terra lavrada. Uma área rural bem ordenada e bem cultivada era seu pouso favorito. Desde sempre, não compreendem e não gostam de máquinas mais complicadas que um fole de forja, um moinho d'água ou um tear manual, apesar de que eram habilidosos com ferramentas. Mesmo nos dias antigos, eles se retraíam, em regra, diante do povo grande, como nos chamam. E agora nos evitam com a aflição e estão se tornando difíceis de se encontrar. São bons de audição, têm olhar penetrante e, apesar de tenderem a ser gordos e não se apressarem desnecessariamente, são assim mesmo ágeis e destros nos movimentos. Possuíram desde cedo a arte de desaparecer rápido e silenciosamente quando pessoas grandes que não querem encontrar passam canhestras, e desenvolveram essa arte até ela parecer mágica aos homens. Mas, de fato, os hobbits jamais estudaram magia de qualquer espécie, e sua natureza evasiva deve-se apenas a uma habilidade profissional que a hereditariedade e a prática, e uma amizade próxima com a terra, tornaram inimitável por raças maiores e mais desajeitadas. Pois são um povo pequeno, menor que os anãos, quer dizer, menos corpulentos e atarracados, mesmo quando não são realmente muito mais baixos. Sua altura é variável, ficando entre 2 e 4 pés em nossa medida. Agora, raramente alcançam 3 pés, mas diminuíram, ao que dizem, e nos dias antigos eram mais altos. De acordo com o Livro Vermelho, Bandobras Tuk Berratouro, filho de Izumbras III, tinha 4 pés e 5 polegadas e conseguia montar um cavalo. Foi ultrapassado em todos os registros dos hobbits apenas por 2 famosos personagens de outrora, mas esse assunto curioso é tratado neste livro. Quanto aos hobbits do condado, dos quais tratam estes contos, nos dias de sua paz e prosperidade, eles eram uma gente feliz. Vestiam-se de cores vivas, gostando notavelmente de amarelo e verde, mas raramente usavam sapatos, visto que seus pés tinham solas coriáceas e rijas e estavam revestidos de pelos espessos e crespos, semelhantes ao cabelo de suas cabeças, que comumente era castanho. Assim, o único ofício pouco praticado entre eles era o de sapateiro. Mas tinham dedos longos e habilidosos, e sabiam fazer muitos outros objetos úteis e graciosos.
Seus rostos eram, em regra, mais bem-humorados que bonitos, largos, de olhos vivos com faces vermelhas, com bocas acostumadas ao riso e a comer e a beber. E riam, e comiam, e bebiam frequentemente e de modo cordial, pois gostavam de chistes simples a toda hora e de 6 refeições por dia, quando podiam obtê-las. Eram hospitaleiros e se deleitavam com festas e com presentes que davam livremente e aceitavam com avidez. Na verdade, é óbvio que, a despeito de separações posteriores, os hobbits são parentes nossos, muito mais próximos de nós que os elfos, ou mesmo que os anãos. Outrora, falavam as línguas dos homens à sua própria maneira, e gostavam e desgostavam mais ou menos das mesmas coisas que os homens. Mas a natureza exata de nosso parentesco não pode mais ser descoberta. O começo dos hobbits remonta ao passado longínquo, nos dias antigos que agora estão perdidos e esquecidos. Somente os elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido, e suas tradições se ocupam quase que inteiramente com a sua própria história, na qual os homens aparecem raramente e os hobbits nem são mencionados. Ainda assim, é claro que os hobbits de fato haviam vivido tranquilamente na Terra-média por muito longos anos antes que outras gentes se dessem conta deles. E afinal de contas, já que o mundo estava repleto de incontáveis criaturas estranhas, aquele povo pequeno parecia ter muito pouca importância. Mas, nos dias de Bilbo e de seu herdeiro Frodo, eles, de repente, sem que eles próprios desejassem, se tornaram ao mesmo tempo importantes e renomados e perturbaram os conselhos dos sábios e dos grandes. Aqueles dias, a terceira era da Terra-média, se foram há muito tempo, e a forma de todas as terras foi mudada. Mas as regiões onde os hobbits então viviam eram, sem dúvida, as mesmas onde ainda subsistem. O noroeste do Velho Mundo, a leste do mar. Do seu lar original, os hobbits não guardavam conhecimento na época de Bilbo. O amor da erudição, diversa do saber genealógico, estava longe de ser geral entre eles, mas ainda permaneciam alguns, nas famílias mais antigas, que estudavam seus próprios livros e até mesmo reuniam relatos dos velhos tempos e das terras distantes, oriundos dos elfos, anãos e homens. Seus próprios registros só começaram após o povoamento do condado, e suas lendas mais antigas mal remontavam além de seus dias errantes. Ainda assim, fica claro nessas lendas e pela evidência de suas palavras e costumes peculiares, que como muitas outras gentes, os hobbits, no passado distante, haviam se deslocado para o oeste. Suas histórias mais primitivas parecem entrever uma época em que moravam nos vales superiores do Anduin, entre as beiras de Verde Mata, a Grande, e as montanhas nevoentas. Não se sabe mais ao certo por que depois empreenderam a dura e perigosa travessia das montanhas rumo a Eriador. Seus próprios relatos falam da multiplicação dos homens na região e de uma sombra que se abateu sobre a floresta, de forma que ela se obscureceu, e seu novo nome foi Treva Mata. Antes da travessia das montanhas, os hobbits já haviam se dividido em 3 estirpes um tanto diversas: pés peludos, grados e cascalvas. Os pés peludos eram mais morenos de pele, mais miúdos e mais baixos, eram imberbes e não calçavam botas. Suas mãos e pés eram asseados e ligeiros, e preferiam os planaltos e as encostas dos morros. Os grados eram mais largos, de compleição mais pesada. Seus pés e mãos eram maiores e preferiam planícies e margens de rios. Os cascalvas eram mais claros de pele e também de cabelos, e eram mais altos e esbeltos que os demais. Apreciavam as árvores e os bosques. Os pés peludos tinham muitos contatos com os anãos em tempos passados e, por muito tempo, viveram nos sopés das montanhas. Mudaram-se cedo rumo ao oeste e perambularam por Eriador até o topo do vento, enquanto os demais ainda estavam nas terras selváticas. Eram a variedade mais normal e representativa dos hobbits, e de longe a mais numerosa. Eram os mais inclinados a se estabelecer num só lugar, e preservaram por mais tempo seu hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os grados
demoraram-se muito tempo junto às margens do grande rio Anduin e eram menos ariscos frente aos homens. Vieram para o oeste após os pepeludos e seguiram o curso do Ruidoságua para o sul, e ali muitos habitaram por longo tempo entre Tarbard e as beiras da Terra Parda, antes de se moverem outra vez para o norte. Os Cascalvas, os menos numerosos, eram um ramo setentrional. Tinham mais amizades com os elfos que os demais hobbits e eram habilidosos em línguas e canções que ofícios manuais. E antigamente preferiam a caça ao cultivo do solo. Atravessaram as montanhas ao norte de Valfenda e desceram ao rio Fontegris. Em Eriador, logo se misturaram as demais estirpes que os haviam precedido. Mas, como eram um tanto mais ousados e mais aventureiros, muitas vezes acabavam como líderes ou chefes entre clãs de pés peludos ou grados. Mesmo na época de Bilbo, o forte traço cascalvo ainda podia ser percebido entre as maiores famílias, como os Tucs e os senhores da terra dos Books. Nas terras ocidentais de Eriador, entre as montanhas nevoentas e as montanhas de Lum, os hobbits encontraram homens e elfos. Na verdade, ali ainda habitavam um remanescente dos Dúnedain, os reis dos homens que vieram atravessando o mar de Ocidente. Mas mingavam depressa, e as terras de seu reino no norte estavam ficando cada vez mais abandonadas. Havia espaço de sobra para recém-chegados, e não demorou muito para os hobbits começarem a se estabelecer em comunidades ordenadas. A maioria de seus povos antigos já desaparecera havia muito e, na época de Bilbo, havia sido esquecida. Mas um dos primeiros a se tornar importante ainda perdurava, se bem que em extensão reduzida. Era em Bree e na floresta Chet que ficava à sua volta, umas 40 milhas a leste do condado. Foi nesses dias primitivos, sem dúvida, que os hobbits aprenderam a escrita e começaram a escrever à maneira dos Dúnedain, que, por sua vez, haviam perdido a arte com os elfos muito tempo antes. E naqueles dias esqueceram-se também dos idiomas que antes usavam e falavam sempre na fala comum, o Vreston, como era chamado, que era corrente por todas as terras dos reis de Arnor até Gondor, e em torno de todas as costas do mar, desde Belfalas até Lum. Porém, mantinham algumas de suas próprias palavras, bem como seus próprios nomes dos meses e dos dias, e grande número de nomes pessoais oriundos do passado. Por volta desse tempo, as lendas entre os hobbits começaram a se tornar história como uma contagem dos anos. Pois foi no 1061º ano da Terceira Era que os irmãos Cascalvas, Marcho e Blanco partiram de Bree e, tendo obtido permissão do alto rei Fornost, atravessaram o rio Pardo Baranduin com grande séquito de hobbits. Passaram sobre a ponte dos Arcos de Pedra, que fora construída nos dias do poderio do Reino do Norte, e tomaram toda a terra além para morarem entre o rio e as colinas distantes. Tudo o que lhes foi exigido era que mantivesse a grande ponte em bom estado, e todas as outras pontes e estradas auxiliassem os mensageiros do rei e reconhecessem sua autoridade. Assim, começou o registro do condado, RC, pois o ano da travessia do Brandevin, como os hobbits transformaram o nome, passou a ser o ano 1 do condado, e todas as datas posteriores foram contadas a partir daí. Os hobbits ocidentais imediatamente se apaixonaram por sua nova terra e ali permaneceram e logo, mais uma vez, se afastaram da história dos homens e dos elfos. Enquanto ainda havia rei, eram seus súditos nominais, mas eram de fato governados por seus próprios chefes e não se metiam nem um pouco nos eventos do mundo exterior. A última batalha em Fornost, contra o rei bruxo de Angmar, enviaram alguns arqueiros em auxílio do rei, ou assim afirmavam, apesar de nenhuma história dos homens registrar o fato. Mas naquela guerra terminou o Reino do Norte, e então os hobbits tomaram para si a terra para si e escolheram entre seus próprios chefes um Fain para assumir a autoridade do rei que se fora.
Ali, durante 1000 anos, foram um pouco perturbados pelas guerras e prosperaram e se multiplicaram após a praga sombria. Registro do Condado 37. Até o desastre do inverno longo e da fome que se seguiu a ele. Pereceram então muitos milhares, mas os dias de privação, 1158 até 1160, estavam, à época dessa história, longe no passado, e os hobbits outra vez haviam se acostumado à fartura. A terra era rica e generosa e, apesar de estar deserta há muito quando nela entraram, ela antes fora bem cultivada, e ali o rei outrora fizera muitas fazendas, trigais, vinhedos e bosques. 40 léguas eram sua extensão desde as colinas distantes até a ponte do Brandivin, e 50 das charnecas do norte até os pântanos do sul. Os hobbits a chamavam de condado, como a região da autoridade de seu faim e distrito de afazeres bem organizados. E ali, naquele agradável canto do mundo, eles realizavam seus bem organizados afazeres da vida e se importavam cada vez menos com o mundo lá fora, onde se moviam seres obscuros, até chegarem a crer que a paz e a fartura eram regra na Terra-média e direito de toda a gente sensata. Esqueceram ou ignoraram o pouco que já tinham sabido sobre os guardiões e a labuta daqueles que tornavam possível a longa paz do condado. Na verdade, estavam abrigados, mas tinham deixado de se lembrar disso. Em nenhum tempo, os hobbits de qualquer estirpe foram belicosos e jamais tinham combatido entre si. Nos dias de outrora tinham, é claro, sido muitas vezes obrigados a lutar para se manterem em um mundo cruel. Mas, na época de Bilbo, isso era história muito antiga. A última batalha antes da abertura dessa história, e, na verdade, a única que já fora combatida dentro das fronteiras do condado, estava além da lembrança dos vivos. A Batalha dos Verdes Campos. Registro do Condado 1147, em que Bandobras Tuck desbaratou uma invasão de orcs. O próprio clima havia se tornado mais ameno, e os lobos que outrora vinham vorazes do norte, nos rigorosos invernos brancos, eram agora apenas uma história de avós. Assim, apesar de ainda haver um estoque de armas do condado, elas eram usadas normalmente como troféus, suspensas acima das lareiras, ou nas paredes, ou reunidas no Museu de Gran Cava. Ele era chamado de Casa Mafon, pois qualquer coisa para a qual os hobbits não tinham uso imediato, mas relutavam em jogar forma, eles chamavam de Mafon. Era comum que suas existências ficassem um tanto atulhadas de mafons, e muitos dos presentes que passavam de mão em mão eram desse tipo. Não obstante, o ócio e a paz ainda haviam mantido esse povo curiosamente firme. Se chegasse a tanto, eram difíceis de desanimar ou de matar, e talvez fossem tão incansavelmente apegados às coisas boas porque podiam, em caso de necessidade, passar sem elas e sobreviver a maus tratos por pesar, inimigo ou clima de um modo que admirava os que não conheciam bem e não olhavam para além de suas barrigas e de seus rostos bem alimentados. Apesar de dificilmente se desentenderem e não matarem nenhum ser vivo por esporte, eram valentes quando acuados e, se necessário, ainda sabiam manejar armas. Atiravam bem com o arco, pois tinham visão aguçada e eram certeiros. Não somente com arco e flecha. Se um hobbit se abaixasse para pegar uma pedra, era bom esconder-se logo, como todos os animais invasores sabiam muito bem. Todos os hobbits haviam originalmente vivido em tocas no solo, ou assim acreditavam, e em tais habitações ainda se sentiam mais em casa. Mas, no decorrer do tempo, tinham sido obrigados a adotar outras formas de abrigo. Na verdade, no condado dos dias de Bilbo eram, em regra, só os hobbits mais ricos e mais pobres que mantinham o antigo costume. Os mais pobres continuavam morando em escavações do tipo mais primitivo, de fato, meros buracos com apenas uma ou nenhuma janela. Mas os abastados ainda construíam versões mais luxuosas das simples cavas de antigamente. Porém, locais adequados para esses túneis extensos e ramificados, os esmiaus, como os chamavam, não se encontravam em toda parte, e nas planícies e nos distritos de baixada
os hobbits, ao se multiplicarem, começaram a construir acima do solo. Na verdade, até nas regiões de colina ou nos vilarejos mais antigos, como Vila dos Hobbits ou Tuqueburgo, ou na principal aldeia do condado, Grancava, nas Colinas Brancas, havia agora muitas casas de madeira, tijolos ou pedras. Eram especialmente apreciadas pelos moleiros, ferreiros, cordoeiros, fabricantes de carroças e outros dessa espécie, pois, mesmo quando tinham tocas para morar, os hobbits haviam tempos se acostumaram a construir galpões e oficinas. Consta que o hábito de construir casas de fazendas e celeiros começou entre os habitantes do pântano, na baixada do Brandevin. Os hobbits dessa região, a Quarta Leste, eram bem grandes, de pernas pesadas e usavam botas de anãos no tempo lamacento. Mas sabia-se bem que eram grados em grande parte de seu sangue, como de fato era demonstrado pela penugem que crescia no queixo de muitos deles. Nenhum dos pés peludos, nem dos cascalvas, tinham qualquer vestígio de barba. Na verdade, a maioria da gente do pântano e da terra dos Bucks, a leste do rio, que ocuparam depois, chegou tarde ao condado vindo lá do sul, e ainda tinham nomes muito peculiares e palavras estranhas que não se encontravam em outras partes do condado. É provável que o ofício da construção, como muitos outros ofícios, derivou-se dos Dúnedain. Mas os hobbits podem ter aprendido diretamente dos elfos, os mestres dos homens em sua juventude, pois os elfos da alta linhagem ainda não haviam abandonado a Terra-média e habitavam ainda, naquela época, nos Portos Cinzentos, longe para o oeste, e em outros lugares ao alcance do condado. 3 torres élficas de idade imemorial ainda podiam ser vistas das colinas das torres, além das marcas ocidentais. Elas reluziam ao longe no luar. A maior era mais distante, posta a sol sobre um outeiro verde. Os hobbits da Quarta Oeste diziam que era possível ver o mar do alto daquela torre, mas nenhum hobbit, que se soubesse, jamais havia subido nela. De fato, poucos hobbits haviam visto o mar ou navegado nele, e menos ainda tinham voltado para relatá-lo. A maioria dos hobbits via até mesmo os rios e os barquinhos com profunda desconfiança, e não muito deles sabiam nadar. E à medida que os dias do condado passavam, eles falavam cada vez menos com os elfos, e passavam a temê-los e a desconfiar dos que com eles tratavam. E o mar se tornou uma palavra de temor entre eles, e um símbolo de morte, e desviavam o rosto das colinas do oeste. O ofício da construção pode ter vindo dos elfos ou dos homens, mas os hobbits o usavam à sua própria maneira. Não apreciavam as torres. Suas casas normalmente eram compridas, baixas e confortáveis. Na verdade, o tipo mais antigo era nada mais que uma imitação edificada de esmial, coberta de capim seco ou palha, ou com um telhado de relva e com paredes um pouco encurvadas. Essa etapa, porém, pertencia aos dias primitivos do condado, e a construção dos hobbits já se alterara havia muito, incrementada por artifícios aprendidos dos anãos ou descobertos por eles mesmos. Uma preferência por janelas redondas e até portas redondas era a principal peculiaridade restante da arquitetura hóbbita. As casas e as tocas dos hobbits do condado eram frequentemente grandes e habitadas por famílias extensas. Bilbo e Frodo Bolseiro eram muito excepcionais como solteirões, e também de muitas outras maneiras, como sua amizade com elfos. Às vezes, como no caso dos Tuques de Grandes Miaus, ou dos Brandesbucks da mansão do Brandevin, muitas gerações de parentes viviam juntas, em comparativa paz, numa mesma mansão ancestral de muitos túneis. Seja como for, todos os hobbits eram arredios e registravam seus parentescos com grande cuidado. Desenhavam longas e elaboradas árvores genealógicas com inúmeras ramificações. No trato com os hobbits, é importante lembrar quem é parente de quem e em que grau. Seria impossível expor neste livro uma árvore genealógica que incluísse apenas os membros mais importantes das famílias mais importantes da época de que falam estes contos. As árvores genealógicas do final do livro vermelho do Marco Ocidental são um livrinho por si sós, e qualquer um que não fosse hobbit as acharia excessivamente enfadonhas. Os hobbits se deleitavam com tais coisas,
se fossem exatas. Gostavam de ter livros repletos de coisas que já sabiam, expostas em perfeita ordem, sem contradições. 2. A respeito da erva de fumo. Há outro fato espantoso sobre os hobbits de antigamente que precisa ser mencionado. Um hábito espantoso. Embebiam ou inalavam, através de tubos de barro ou madeira, a fumaça das folhas ardentes de uma erva que a chamavam de erva de fumo ou folha, provavelmente uma variedade de nicotiana. Um grande mistério cerca a origem deste peculiar nome, ou arte, como os hobbits preferem chamá-lo. Tudo que pode ser descoberto a respeito na antiguidade foi coligido por Meriadoc Brandenburg, mais tarde senhor da Terra dos Books, e, visto que ele e o tabaco da Quarta Sul desempenham um papel na história que se segue, suas observações na introdução de seu Saber das Ervas do Condado podem ser citadas. Esta, diz ele, é a única arte que podemos reivindicar com certeza como sendo nossa própria invenção. Não se sabe quando os hobbits começaram a fumar. Todas as lendas e histórias familiares dão isso por coisa certa. Durante muito tempo, a gente do condado formou várias ervas, algumas mais fétidas, outras mais doces. Mas todos os relatos concordam que Tobou de Corneteiro do Vale Comprido, na Quarta Sul, foi o primeiro a cultivar a verdadeira erva de fumo em seus jardins nos dias de Isengrin II, por volta do ano 1070 no registro do condado. A melhor erva caseira ainda vem desse distrito, especialmente as variedades agora conhecidas como Folha do Vale Comprido, Velho Tobe e Estrela do Sul. Não está registrado como o Velho Tobe descobriu a planta, pois ele não admitia contar isso nem mesmo no dia de sua morte. Sabia muita coisa sobre ervas, mas não era viajante. Dizem que na juventude muitas vezes foi até Bri, porém, é certo que jamais se afastou do condado mais do que isso. Assim, é bem possível que tenha ficado sabendo dessa planta em Bri, onde agora, seja como for, ela cresce bem nas encostas meridionais da colina. Os hobbits de Bri afirmam que foram os primeiros reais fumantes da erva de fumo. É claro que afirmam que fizeram tudo antes do povo do condado, a quem se referem como colonos. Mas, neste caso, creio que sua reivindicação provavelmente é verdadeira. E foi certamente de Bri que a arte de fumar a genuína erva se espalhou nos séculos recentes entre os anãos e outras gentes dessa espécie. Caminheiros, magos ou viandantes que ainda passavam para lá e para cá através desse antigo encontro de estradas. O lar e centro da arte, portanto, encontra-se na velha estalagem de Bri, o pônei empinado, que vem sendo mantida pela família Carrapicho desde tempos imemoriais. Seja como for, as observações que fiz em minhas próprias numerosas viagens rumo ao sul me convenceram de que a erva não é nativa de nossa parte do mundo, mas veio para o norte desde o Baixo Anduin, de onde suspeito que tenha sido trazida por sobre o mar pelos homens do Ocidente. Ela cresce abundante em Gondor, e lá é mais rica e maior que no norte, onde nunca se encontra selvagem, e viceja somente em lugares quentes e abrigados como o Vale Comprido. Os homens de Gondor a chamam de doce galenas, e a estimam somente pela fragrância de suas flores. Naquela terra ela deve ter sido trazida subindo o verde campos, durante os longos séculos, entre a chegada de Elendil e nossos próprios dias. Mas, mesmo os Dúnedain de Gondor nos concedem esse crédito. Os hobbits foram os primeiros a pô-la em cachimbos. Nem mesmo os magos pensaram nisso antes de nós. Porém, um mago que conheci adotou a arte muito tempo atrás e tornou-se ela tão hábil quanto em todas as coisas a que se dispôs. 3. O ordenamento do condado. O condado dividia-se em 4 partes, as quartas já referidas: norte, sul, leste e oeste. E estas, por sua vez, em certo número de terras familiares, que ainda traziam os nomes de algumas das antigas famílias principais, apesar de, à época dessa história, os nomes não serem mais encontrados apenas nas suas terras originais.
Quase todos os Tuques ainda viviam na terra dos Tuques, mas isso não era verdade em relação a muitas outras famílias, como os bolseiros e os Boffins. Fora das quartas ficavam os marcos do leste e do oeste, a terra dos Bucks e o marco ocidental, acrescentado ao condado em registro do condado 1452. Nessa época, o condado mal tinha governo. As famílias geralmente administravam seus próprios assuntos. Cultivar alimentos e comê-los ocupava a maior parte de seu tempo. Em outros assuntos, elas eram, em regra, generosas e não gananciosas, mas sim contentes e moderadas, de modo que propriedades rurais, fazendas, oficinas e pequenos comércios tendiam a permanecer inalterados por gerações. Restava, é claro, a antiga tradição sobre o Alto Reinfornost, ou Norfort, como a chamavam, longe ao norte do condado. Mas não houvera rei por quase 1000 anos, e as próprias ruínas de Norfort dos reis estavam cobertas de capim. Porém, os hobbits ainda diziam, a respeito de gente selvagem e seres malvados, como trolls, que eles nunca haviam ouvido falar do rei, pois atribuíam ao rei de antigamente todas as suas leis essenciais, e usualmente respeitavam as leis de livre vontade, porque eram as regras, como assim diziam, tanto antigas como justas. É verdade que a família Tuque havia sido proeminente por muito tempo, pois o cargo de Fain havia sido passado a eles, dos velhos Bucks, alguns séculos antes, e o chefe dos Tuques ostentava esse título desde então. O Fain era o senhor do tribunal do condado e capitão das tropas do condado e dos hobbits em armas. Mas, como as tropas e o tribunal só se organizavam em tempos de emergência, que não ocorriam mais, o cargo de Fain havia deixado de ser mais do que uma dignidade formal. Dignidade nominal. Na verdade, a família Tuque ainda merecia respeito especial, visto que continuava sendo numerosa e extremamente rica, e costumava produzir, em cada geração, personagens fortes com hábitos peculiares e até temperamento aventuresco. Estas últimas qualidades, no entanto, eram então mais toleradas nos ricos do que aprovadas em geral. Ainda assim, permanecia o costume de se referir ao chefe da família como o Tuque e de acrescentar um número ao seu nome, se necessário, tal como Isengrin II, por exemplo. O único oficial verdadeiro do condado, nessa data, era o prefeito de Gran Cava, ou do condado, que era eleito a cada 7 anos na Feira Livre das Colinas Brancas, em Lit, isto é, no meio do verão. Como prefeito, sua única obrigação praticamente era presidir banquetes realizados nos feriados do condado, o que ocorria a intervalos frequentes. Mas os cargos de mestre correio e de primeiro condestável estavam ligados à prefeitura, de forma que ele administrava o serviço de mensageiros e a guarda. Esses eram os únicos serviços no condado, e os mensageiros eram os mais numerosos e, de longe, os mais ocupados entre ambos. Nem todos os hobbits eram alfabetizados, mas os que eram escreviam constantemente a todos os amigos, e a alguns parentes selecionados que morassem mais longe que uma caminhada vespertina. Os condestáveis eram o nome que os hobbits davam à sua polícia, ou o mais próximo equivalente que possuíam. É claro que não usavam uniforme. Tais coisas eram totalmente desconhecidas. Apenas uma pena do boné, e na prática eram mais guarda-cercas que policiais, mais ocupados com animais desgarrados que com pessoas. Em todo o condado só havia 12, 13 em cada quarta para trabalhos internos. Um grupo um tanto maior, que variava conforme a necessidade, era empregado para vigiar as divisas e para assegurar que forasteiros de qualquer espécie, grandes ou pequenos, não se tornassem incômodos. Na época em que essa história começa, os fronteiros, como eram chamados, haviam sido muito incrementados. Havia muitos relatos e queixas de pessoas e criaturas estranhas que andavam a esmo pelas divisas ou as atravessavam. O primeiro sinal de que nem tudo estava exatamente como deveria e como sempre estivera, exceto em contos e lendas de muito tempo atrás. Poucos deram atenção ao sinal, e nem o próprio Bilbo ainda fazia ideia do que ela pressagiava.
Tinham se passado 60 anos desde que ele partira em sua jornada memorável, e ele era velho mesmo para os padrões dos hobbits, que alcançavam os 100 anos em metade dos casos. Mas, evidentemente, ainda restava muito da considerável fortuna que ele trouxera. Quanto ou quão pouco ele não revelava a ninguém, nem mesmo a Frodo, seu sobrinho favorito. E ele ainda mantinha em segredo o anel que encontrara. 4. Do achado do anel. Como está contado em O Hobbit, certo dia, chegou à porta de Bilbo o grande mago Gandalf o Cinzento, e com ele 13 anãos. Na verdade, nenhum outro senão Thorin Escudo de Carvalho, descendente de reis, e seus 12 companheiros no exílio. Com eles, Bilbo partiu, para seu próprio espanto duradouro, numa manhã de abril, no ano que era 1341 do registro do condado, em uma demanda de grande tesouro acumulado pelos reis sob a montanha, abaixo de Erebor, em vale, muito longe no leste. A demanda teve êxito, e o dragão que vigiava o tesouro foi destruído. No entanto, apesar de antes de tudo estar vencido ocorrer o combate na Batalha dos 5 Exércitos, e Thorin ser morto, e se realizarem muitos feitos de renome, o assunto pouco teria importado à história posterior, ou merecido mais que uma nota nos longos anais da Terceira Era, não fosse por um acidente no caminho. O grupo foi assaltado por orcs em uma alta passagem nas Montanhas Nevoentas, quando rumava para as terras selváticas. E aconteceu que Bilbo se perdeu por um tempo nas negras minas órquicas, bem no fundo das montanhas. E ali, tateando em vão e no escuro, ele pôs a mão em um anel que jazia no piso de um túnel. Colocou-o no bolso. Parecia então mera sorte. Tentando encontrar o caminho da saída, Bilbo prosseguiu rumo às raízes das montanhas até não poder mais ir em frente. No fundo do túnel havia um lago frio, longe da luz, e numa ilha de rocha em meio à água vivia Gollum. Era uma criaturinha repugnante. Remava um pequeno barco com os grandes pés chatos, espiando com pálidos olhos luminosos e apanhando peixes cegos com os dedos compridos e comendo-os crus. Comia qualquer coisa viva, até orcs, se conseguisse apanhá-los e os estrangular sem luta. Possuía um tesouro secreto que viera até ele longas eras atrás, quando ainda vivia na luz. Um anel de ouro que o fazia invisível quem o usasse. Era a única coisa que amava, seu precioso. E ele lhe falava mesmo quando não estava com ele. Pois mantinha-o oculto em um buraco de sua ilha, exceto quando estava caçando ou espionando os orcs das minas. Quem sabe se ele tivesse atacado Bilbo de imediato, se estivesse usando o anel quando eles se encontraram, mas não estava. E o hobbit trazia na mão um punhal élfico que lhe servia de espada. Assim, para ganhar tempo, Gollum desafiou Bilbo para o jogo das adivinhas, dizendo que, caso propusesse uma adivinha que Bilbo não acertasse, iria matá-lo e devorá-lo. Mas, caso Bilbo derrotasse, ele faria o que Bilbo desejava, conduzi-lo-ia a um caminho para fora dos túneis. Visto que estava perdido no escuro, sem esperança e sem poder avançar nem recuar, Bilbo aceitou o desafio, e propuseram um ao outro muitas adivinhas. No fim, Bilbo venceu o jogo, mas por sorte, conforme parecia, que por esperteza. Pois finalmente ficou perplexo sobre que adivinha propor, e exclamou, quando sua mão topou com o anel que apanhara e esquecera: "O que tem no meu bolso?" A isso Gollum não conseguiu responder, apesar de exigir 3 chances de adivinhar. As autoridades, é bem verdade, divergem quanto a esta última pergunta ser uma mera pergunta, e não uma adivinha, de acordo com as regras estritas do jogo. Mas todos concordam que, depois de aceitá-la e tentar adivinhar a resposta, Gollum estava obrigado por sua promessa, e Bilbo pressionou a manter a palavra, pois veio-lhe o pensamento de que a criatura viscosa poderia demonstrar falsidade, apesar de tais promessas serem consideradas sagradas e de antigamente todos, exceto os seres mais malvados, temerem rompê-las.
Mas após eram sozinhos no escuro, o coração de Gollum enegrecera e havia traição nele. Ele escapou e retornou à sua ilha, da qual Bilbo nada sabia, não muito longe na água escura. Ali, pensava, estava seu anel. Agora estava faminto e furioso. Uma vez que estivesse em posse do seu precioso, não temeria nenhuma arma. Mas o anel não estava na ilha. Ele o perdera. Fora-se. Seu guincho causou um arrepio na espinha de Bilbo, apesar de ele ainda não compreender o que acontecera. Mas finalmente Gollum havia percebido. Tarde demais. O que ele tem nos seus bolsos? Gritou ele. A luz em seus olhos era como uma chama verde quando ele correu de volta para assassinar o Hobbit e recuperar seu precioso. Foi bem a tempo que Bilbo viu o perigo e fugiu às cegas pelo corredor, afastando-se da água, e mais uma vez foi salvo pela sorte. Pois, ao correr, pôs a mão no bolso e o anel se ajustou secretamente ao seu dedo. Assim foi que Gollum passou por ele sem vê-lo e foi vigiar o caminho de saída para evitar que o ladrão escapasse. Bilbo o seguiu cauteloso, enquanto ele prosseguia, imprecando e falando sozinho sobre seu precioso. E por essa fala o próprio Bilbo acabou adivinhando a verdade. E a esperança lhe veio na treva. Ele mesmo encontrara o anel maravilhoso e uma chance de escapar dos orcs e de Gollum. Por fim, detiveram-se diante de uma abertura invisível que conduzia aos portões inferiores das minas do lado leste das montanhas. Ali Gollum se agachou, vigilante, farejando e escutando, e Bilbo foi tentado a matá-lo com a espada. Mas a compaixão o deteve e, apesar de manter o anel, no qual residia sua única esperança, não iria usá-lo para conseguir matar a criatura desgraçada e em desvantagem. No fim, reunindo coragem, saltou por cima de Gollum no escuro e fugiu corredor abaixo, perseguido pelos gritos de ódio e desespero de seu inimigo. Ladrão! Ladrão! Bolseiro! Nós odeia ele para sempre! Ora, é um fato curioso que não é essa história como Bilbo a contou inicialmente aos companheiros. Seu relato a eles foi de que Gollum prometera lhes dar um presente se ele ganhasse o jogo. Mas, quando Gollum foi buscado na ilha, descobriu que o tesouro se fora. Um anel mágico que lhe fora dado muito tempo atrás, em seu aniversário. Bilbo adivinhou que aquele era o próprio anel que encontrara e, como tinha ganho o jogo, ele já era seu por direito. Mas, como estava em apuros, não disse nada a respeito e fez com que Gollum lhe mostrasse a saída como prêmio em vez de presente. Esse relato foi registrado por Bilbo em suas memórias e parece que ele mesmo jamais o alterou, nem mesmo após o conselho de Elrond. Evidentemente, ele ainda aparecia no livro vermelho original, assim como em diversas cópias e extratos. Mas muitas cópias contêm o relato verdadeiro, como alternativa, sem dúvida derivado de notas de Frodo ou Samwise, que ficaram ambos sabendo da verdade, apesar de aparentemente não quererem eliminar qualquer coisa que o próprio velho Hobbit tivesse escrito. Gandalf, no entanto, não acreditou na primeira história de Bilbo assim que a ouviu, e continuou muito curioso a respeito do anel. Acabou extraindo de Bilbo o relato verdadeiro, depois de muito questioná-lo, o que por algum tempo pôs em risco a amizade deles. Mas o mago parecia pensar que a verdade era importante. E apesar de não dizer isso a Bilbo, também pensava ser importante e perturbador o fato de que o bom Hobbit não dizia a verdade desde o começo. Bastante contrário aos seus hábitos. A ideia de um presente, mesmo assim, não era uma invenção hobbitesca. Ela foi sugerida a Bilbo, como este confessou, pela fala de Gollum, que ele ouviu por acaso, pois Gollum de fato chamou o anel de seu presente de aniversário, muitas vezes. Também isto Gandalf considerou estranho e suspeito, mas só descobriu a verdade sobre esse ponto muitos anos depois, como se verá neste livro. Sobre suas aventuras posteriores de Bilbo, pouco mais precisa ser dito aqui. Com a ajuda do anel, ele escapou dos guardas orcs no portão
e se reuniu aos companheiros. Usou o anel muitas vezes em sua demanda, principalmente em auxílio dos amigos, mas manteve o segredo deles pelo tempo que pôde. Depois de retornar à sua casa, nunca mais falou dele para qualquer pessoa, exceto a Gandalf e Frodo. E ninguém mais no condado sabia de sua existência, ou assim ele cria. Só a Frodo ele mostrou o relato de sua jornada que estava escrevendo. Sua espada, ferroada, Bilbo pendurou sobre a lareira e sua maravilhosa cota de malha, presente dos anãos vindo do tesouro do dragão, ele emprestou a um museu, na verdade, a Casa Mafon de Grancava. Mas manteve em uma gaveta em bolsão a velha capa e o capuz que usara em suas viagens, e o anel, preso a uma fina corrente, ficou no bolso dele. Retornou ao seu lar em Bolsão em 22 de junho do seu 52º ano de vida, registro do condado 1342. E nada muito notável ocorreu no condado até o Sr. Bolseiro iniciar os preparativos para comemorar seu 111º aniversário, registro do condado 1401. Neste ponto, essa história começa. Nota sobre os registros do condado. Ao final da Terceira Era, o papel desempenhado pelos hobbits nos grandes eventos que levaram à inclusão do condado no Reino Unido despertou entre eles um interesse mais amplo na sua própria história. E muitas de suas tradições, que até a época ainda eram principalmente orais, foram coletadas e escritas. As maiores famílias também se preocuparam com os eventos no reino em geral, e muitos de seus membros estudaram suas antigas histórias e lendas. No final do primeiro século da Quarta Era, já pôde ser encontrados no condado várias bibliotecas contendo muitos registros e livros históricos. As maiores dessas coleções estavam provavelmente Sob as Torres, em Grandes Miaus, e na Mansão do Brandevin. Este relato do fim da Terceira Era provém, mormente, de O Livro Vermelho do Marco Ocidental. Essa fonte mais importante da história da Guerra do Anel era assim chamada por ter sido longamente preservada em Sob as Torres, lar dos Lindofilhos, guardiões do Marco Ocidental. Em sua origem, foi o diário particular de Bilbo que o levou consigo para Valfenda. Frodo trouxe de volta ao condado, junto com muitas folhas soltas de anotações e, durante o registro do condado, 1420 até 1421, ele quase preencheu suas páginas com seu relato da guerra. Mas anexos a ele e preservados com ele, provavelmente no mesmo estojo vermelho, estavam os 3 grandes volumes encadernados em couro vermelho que Bilbo lhe deu como presente de despedida. A esses 4 volumes foi acrescentado, no Marco Ocidental, um 5º volume, contendo comentários, genealogias e vários outros assuntos que diziam respeito aos membros hobbits da sociedade. O livro vermelho original não está preservado, mas muitas cópias foram feitas, especialmente do primeiro volume, para uso dos descendentes dos filhos do mestre Samwise. A cópia mais importante, porém, tem uma história diferente. Estava guardada em Grandes Miaus, mas foi escrita em Gondor, provavelmente a pedido do bisneto de Peregrin, e completada no registro do condado 1592, Quarta Era 172. Seu escriba meridional anexou esta nota. Findegil, escriba do rei, terminou esta obra em Quarta 172. Ela é uma cópia exata em todos os detalhes do livro do Fain, em Minas Tirith. Esse livro era uma cópia feita a pedido do rei Elessar de O Livro Vermelho dos Perianaf. Ele foi trazido por Fain Peregrin quando este se afastou para Gondor, na Quarta Era 64. O livro do Fain foi, assim, a primeira cópia feita do Livro Vermelho, e continha muita coisa que mais tarde foi omitida ou perdida. Em Minas Tirith, ele recebeu muitas anotações e muitas correções, em especial de nomes, palavras e citações em línguas élficas, e lhe foi acrescentada uma versão abreviada daquelas partes de O Conto de Aragorn e Arwen, que são externas ao relato da guerra.
Afirma-se que a história plena foi escrita por Barair, neto do regente Faramir, algum tempo depois do falecimento do rei. Mas a principal importância da cópia de Findegil é que só ela contém o total das traduções do élfico de Bilbo. Esses 3 volumes revelaram ser uma obra de grande habilidade e erudição que, entre 1413 e 1418, ele usara todas as fontes disponíveis a ele em Valfenda, tanto vivas quanto escritas. Mas, visto que foram pouco usados por Frodo, já que se tratavam quase que inteiramente dos dias antigos, nada mais se diz deles aqui. Visto que Meriadoc e Peregrine se tornaram chefes de suas grandes famílias e, ao mesmo tempo, mantiveram suas conexões com Rohan e Gondor, as bibliotecas de Buqueburgo e Tuqueburgo continham muita coisa que não constava no livro vermelho. Na mansão do Brandevin havia muitas obras acerca de Eriador e da história de Rohan. Algumas delas foram compostas ou começadas pelo próprio Meriadoc. Porém, no condado, ele era principalmente lembrado por seu saber das ervas do condado e por seu registro dos anos, em que ele discutiu a relação dos calendários do condado e de Bree com os de Valfenda, Gondor e Rohan. Ele também escreveu um breve tratado chamado Antigas Palavras e Nomes no Condado, demonstrando especial interesse em descobrir o parentesco das palavras do condado com a língua dos Rohirrim, como Mafon e antigos elementos topônimos. Em grandes miaus, os livros tinham menos interesse para a gente do condado, porém eram de maior importância para a história ampla. Nenhum deles foi escrito por Peregrine, mas ele e seus sucessores coletaram muitos manuscritos elaborados por escribas de Gondor, principalmente cópias ou resumos de histórias ou lendas relacionadas a Elendil e seus herdeiros. Somente ali, no condado, podiam ser encontrados extensos materiais sobre a história de Númenor e o surgimento de Sauron. Foi provavelmente em Grandes Miaus que o Conto dos Anos foi coligido com a ajuda de material recolhido por Meriadoc. Apesar de as datas indicadas serem muitas vezes conjecturas, especialmente na Segunda Era, elas merecem atenção. É provável que Meriadoc tenha obtido auxílio em informações de Valfenda, que ele visitou mais de uma vez. Ali, apesar de Elrond ter partido, seus filhos permaneceram por muito tempo, junto com alguns da gente dos Altos Elfos. Diz que Celeborn foi morar ali após a partida de Galadriel, mas não há registro do dia em que ele finalmente foi em busca dos Portos Cinzentos, e, com ele, se foi a última lembrança viva dos dias antigos na Terra-média.